Bom dia para todo mundo. Vamos orar antes de iniciar. Deus, nosso Pai, obrigado por cada irmão nosso aqui que chegou para essa aula, saiu da sua casa nesse frio. Nós queremos pedir que o Senhor abençoe essa aula, que o Senhor possa estar presente nos dando sabedoria para falar desse assunto que é a volta de Jesus, que um dia nós esperamos e cremos que vai acontecer. Abençoa essa aula em nome de Jesus. Amém. Todo mundo recebeu a apostila? Se alguém precisa de aula anterior da apostila, pega aqui, tá? Todo mundo trouxe todas as suas apostilas aí? Sim. Tá, depois a gente vai fazer essa conferência aí. Quem for chegando aí, ó, só avisar que tem a apostila aí atrás, tá? Por favor. Muito bem. Atos, capítulo 1, versículo 11. Jesus é relatada aqui a ascensão de Jesus, logo após ali a ressurreição dele, ele sobe aos céus. E aqueles anjos que estão do lado, eles declaram o que está escrito aí nesse versículo. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, o que entra aí? Voltará da mesma forma como viram subir. Jesus falou que ele ia voltar, né? E esses anjos aí também, eles falam naquele momento que Jesus voltaria. Em Mateus 24, Lucas 21, tem vários e vários sinais da volta de Cristo. Então, nós vamos relatar alguns sinais aqui. Aí, ó, Mateus 24, você pode abrir a sua Bíblia lá. Em Lucas, depois Lucas 21. Um sinal é que nação se levantará contra nação. Qual é o nome disso aí? Guerra. Ah, mas sempre houve guerra no mundo. Sempre houve? Sim, sempre houve. Sempre houve. Só que isso vai se intensificar cada vez mais. Essa é o sentido. E serão como dores de parto esses sinais. Como aquelas contrações. Jesus fala isso aí também. As contrações elas vão diminuindo de intervalo próximo ao bebê nascer. Então, vai aumentando a intensidade e a frequência. Tá? Haverá grandes terremotos. No último século, houve muito mais terremoto, ou melhor, nos últimos 50 anos, houve muito mais terremoto do que durante os 2000 anos depois de Jesus. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, né? Começam a aparecer muitas pestes e até doenças novas. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Quando disserem paz e segurança, está aí em 1 Tessalonicenses 5, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Hoje, o que mais se fala no mundo
é paz e segurança. Você liga a TV, está falando o povo clamando por isso, paz e segurança. Né? Agora mesmo no jornal da Globo News estava falando que no ano passado morreram quase 60 mil, 59 mil e poucas pessoas assassinadas no Brasil. Né? Isso, na verdade, é uma estatística de guerra. Essa quantidade de pessoas não é gente morrendo por velhice, não, por doença, causa natural, não. É gente assassinada, morta violentamente. Né? São dados estatísticos de país de guerra, em guerra. Né? Então, adivinha, na maioria desses 59 mil são homens, por isso que está faltando homem para a mulherada casar. Os homens, os que têm estão virando gay, e estão morrendo, aí vai diminuindo. Um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio no meio ambiente humano. Começa a faltar homem. E no Rio já tem muito mais mulher do que homem. No Amazonas, Manaus, muita mulher, 7 mulheres para um homem. Coisa assim absurda. Na igreja isso começa a acontecer também. Você vai na igreja lá, você vê a maioria, a grande maioria, mulher. Por isso que a gente fica orando para nascer homem aqui, Senhor. Aí, graças a Deus, Deus está respondendo. A gente vai lá no berçário e fica olhando. Né? Ah, tem mais menino. Que bom, Deus está respondendo a oração. Para equilibrar o negócio. Na igreja de Cristo tem que estar equilibrado. Senão, as mulheres vão casar com homens ímpios. Né? Porque vai faltar homem de Deus para... E a gente tem que orar para... Inclusive você, homem, tem que evangelizar esses homens aí para eles se converterem e serem homens de Deus. Né? Então, o mundo está clamando por paz e segurança. Também seria um sinal. É o que ele diz aqui. Ó. Tá? Todo mundo está clamando. Ou o país é muito violento, ou o país está em guerra. O mundo clama por paz e segurança. O Evangelho também, um sinal de que Jesus vai voltar, esse Evangelho será pregado a toda criatura. Toda criatura. Ninguém vai ter desculpa. Ah, Jesus, eu não sabia que tinha Jesus, senão eu tinha aceitado ele. Ninguém vai poder dar essa desculpa, porque o Evangelho vai ser pregado a toda criatura. É o que diz aí, ó. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando o Evangelho for pregado até aquela tribo, tem uma tribo lá no Amazonas, não contactada ainda. Né? E Deus vai mandar alguém pregar o Evangelho lá para eles. Um dos poucos seres humanos ainda não contactados com outros de outras etnias está no Brasil. Lá tem uma tribo não contactada. Você já imaginou isso? Que eles não tiveram contato com outras pessoas. Dizem que já viram eles de longe e tal. Já teve assim um contato, mas não conseguiram, não estreitaram aí as relações. E eu não coloquei aí, mas tem mais sinais, tá? Eu só coloquei alguns, porque a gente não aprofunda esse tema aqui. A gente vai aprofundar esse tema quando a gente for ministrar o fim dos tempos, que é uma matéria chamada escatologia bíblica. Aí a gente vai aprofundar, que vai ser mais para o final do ano que a gente vai ministrar isso aí. Tá? Aqui é só para ter uma noção geral. Tem um outro sinal importante da volta de Cristo que já aconteceu em 1948, quem é que lembra? Que é a criação do Estado de Israel. Que Deus profetizou isso em Ezequiel, capítulo 37.
versículo 21 e 22. Ele profetizou em Ezequiel 36, 24 também. Felipe, abre aí para mim, por favor. Ezequiel 37, 21 e 22. É da NVI? Vamos ler esse versículo. Deus falando, o que aconteceu com o judeu por causa do pecado? Quem lembra na história aí, aconteceu um fato com os judeus que Deus falou que iria acontecer. Chamada... Não, antes disso já. A diáspora. O que é a diáspora? Espalhar os judeus para o mundo todo, todas as nações. Acabou a nação de Israel, acabou. Por quê? Por causa do pecado do povo. Mas Deus falou assim, um dia eu trarei vocês de volta para essa nação. E essa nação vai florescer, ela vai ser recriada. Então tem vários versículos, a gente vai ler só um aqui por causa do tempo. Lê aqui no microfone, por favor. 21, 22. E diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Okay. Obrigado. Tem vários versículos que falam isso. Então, o que está acontecendo até hoje? Até hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Estado de Israel, a nação de Israel, tá? Os judeus começaram a voltar. Estão voltando até hoje. E então, o Estado de Israel está construindo novos bairros, fazendo assentamentos já em terras. Vocês devem ter ouvido isso na notícia, noticiário, em terras de bairros palestinos. Então está um negócio assim complicado, porque o povo de Israel é um povo rico. É um povo rico. Eles falam inglês e falam hebraico, todos eles são bilíngues, por causa dessa influência inglesa que eles tiveram, e americana também. Eles são protegidos dos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Estados Unidos investe lá, manda dinheiro para Israel, e o novo presidente agora, né, está investindo mais ainda. Então, os novos assentamentos são casas, bairros que tem tudo. O bairro judeu lá, né? Saiu do bairro, é uma pobreza só porque são os árabes, tá? Os árabes, aí não tem hospital, não tem escola. Dentro daquele bairro onde moram os judeus, tem tudo lá, mercado, tem escola, tem hospital, tem tudo para eles. Saiu ali daquele assentamento, aí vai para os outros bairros mais pobres, né, que são os palestinos, os árabes, que eles falam árabe. E lá Israel é uma mistura, dentro da própria cidade de Jerusalém, tem uma parte que vivem os judeus e tem outra parte que vivem os palestinos. Então, Deus falou que ia reconstruir a nação, eles iam voltar. Então, até hoje, desde 1948 até agora, está voltando judeu para Israel, cumprindo a profecia que Deus falou que ele iria. Este é um dos sinais, tá? Este é um dos sinais de que Jesus está a caminho. Já tentaram adivinhar a data. Todos que tentaram, o que aconteceu? Erraram. Se decepcionaram e foram o quê? Envergonhados. Porque é uma pretensão muito grande querer adivinhar a data. Os adventistas tentaram isso aí, muitos deles, e se frustraram, né? Aí, quando ia chegando a proximidade da data,
eles vendiam tudo e gastavam o dinheiro todo, tiravam o dinheiro do banco, doava. Por que vai deixar o dinheiro no banco? E foi um caos total, porque muitos se desviaram da fé por causa desses líderes loucos, né? Então, é muita pretensão alguém querer adivinhar a data, por mais sinais que tenham. Nunca acreditem numa data definida, porque nós vamos ver que diz aí, quando será? Quanto ao dia, a hora, ninguém sabe. Diga, ninguém sabe. Então, se algum pastor louco aí começar a querer falar, olha, Jesus vai voltar, Deus me revelou que Jesus vai voltar, os sinais, que não sei o quê, começa a arrumar um monte de sinal. Não acreditem, porque é mentira. Não foi Deus que revelou aquilo ali. Ou foi a carne dele, ou foi o diabo, para causar confusão no povo de Deus. Tá? Nem os anjos dos céus, nem o Filho. E Jesus está falando, eu creio que hoje Jesus sabe. Mas isso aqui ele estava falando quando ele estava na terra. Hoje eu creio que ele sabe, porque ele está à direita do Pai, né? Mas quando ele estava no corpo humano corruptível, ser humano Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele declara aqui, nem o Filho sabe, né? Senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem lembra como foi nos dias de Noé? Quem lembra como foi lá? Que Deus mandou o dilúvio. Por que Deus mandou o dilúvio? Nível de pecado, nível de corrupção, imoralidade. Ser humano, Deus olhou para o ser humano e pensou, caramba, eu fiz isso aí. Eu criei esse ser humano. Mas Deus não se surpreendeu, porque ele sabia que isso ia acontecer, porque Deus é o quê? Qual é o atributo de Deus que ele sabe tudo? A onisciência, né? Ele sabe, Deus não tem passado, presente nem futuro. Deus vê lá na frente, vê lá atrás, vê tudo ao mesmo tempo acontecendo. Tá? E ele viu o nível de degradação moral, de caráter do ser humano, e ele falou, vou começar de novo. E separou Noé, que era um homem de Deus, né? E foi no pacote toda a família, filhos, né? E genros, e ali ele mandou construir a arca, e a arca era o símbolo da salvação naquele contexto, salvou toda. Deus mandou construir pela fé, e Noé obedeceu e construiu, e veio o dilúvio. Hoje não há dúvida mais que houve uma grande inundação no mundo. Não há dúvida mais. Não tem como contestar isso aí. Tá? Porque pesquisas arqueológicas já mostraram que houve uma grande inundação de água salgada no mundo. Pelos fósseis, o que já foi encontrado na arqueologia. Tá? Então, será como nos dias de Noé. A nossa arca hoje, quem é? Jesus Cristo. A gente tem que estar em Cristo para ser salvo. Jesus vai voltar. Quem tiver com Cristo será salvo. Quem não tiver, fica na grande tribulação, que a gente vai ver depois o que é isso aí. Tá bom? Então, será como nos dias de Noé. De repente, vai cair a chuva. De repente, Jesus vai descer. A trombeta vai tocar e Jesus vai descer. Tá bom? Será que estava pior, pastor, que no dia de hoje ou não? Aquela época não. Possivelmente hoje está bem parecido com... Por isso que o pessoal fica querendo acertar, né? Eu já ouvi um líder de uma grande igreja que declarou que Jesus vai voltar esse ano. Então, o que acontece? Ele erra
possivelmente Deus vai fazer ele errar, o que vai acontecer? Ele vai ser envergonhado, porque o cara quer fazer o que Deus fala para não fazer, Deus envergonha ele. E aí, normalmente essas pessoas arrumam uma desculpa teológica. Não, veja bem, Jesus, ele não veio ainda, mas ele já saiu do céu. Ele está a caminho. Entendeu? Sempre tem uma desculpa teológica. Aí ele pega um versículo, arruma um versículo lá. Não, olha, Jesus ele está na antessala agora. Ele já saiu. Ou então ele está vindo, caminhando, não sei. Os caras têm sempre uma desculpa teológica. Aí o pessoal, entendi, tá certo. Aí o pessoal começa a crer no cara de novo. Você entendeu o problema? Se Deus falou que ninguém sabe, a gente não tem que ficar. Mas por que esses homens querem essa revelação? Qual é o princípio? Do orgulho. Eu sou mais espiritual, Deus me revelou e tal. Agora nós vamos ver aqui, a segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases. Isso é interessante a gente saber, porque o pessoal às vezes confunde. Primeiro, arrebatamento. A segunda, a volta de Jesus propriamente dita, onde a Bíblia diz que todo o povo verá. No arrebatamento, nem todo o povo verá, só os cristãos, só os salvos. Na volta triunfal, a Bíblia diz que todo olho verá, mas a igreja não estará mais aqui. Então nós vamos ver, isso é importante, essa separação, porque às vezes as pessoas confundem. Vamos ver o texto que fala de arrebatamento? Felipe, você lê aqui para mim, por favor. O arrebatamento da igreja é o evento no qual Jesus resgatará os salvos para a vida eterna, deixando na terra os demais seres humanos que não o aceitaram como Senhor e Salvador. Como é que vai acontecer isso? Vai ser uma retirada súbita. Você vai ser retirado, você vai sumir de repente quando Jesus voltar. Nós, os que cremos. Tá? Então, vamos ver aqui nesse texto em 1 Tessalonicenses 4, Felipe vai ler para nós. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ok, então vamos fazer aqui uma sequência para entender melhor esse arrebatamento aí. Como que vai acontecer esse arrebatamento? São 5 fases aqui. Eu vou falar a primeira, e depois vocês vão fazer em dupla aí, vocês vão preencher segundo o texto que foi lido. Então diz aqui, o primeiro ato do arrebatamento é a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. É a primeira coisa que vai acontecer. O anjo vai dar o comando e vai tocar a trombeta. Então vai haver um sinal sonoro. Tá? Esse é o primeiro. Aí vem numa sequência. Agora eu gostaria que você fizesse o restante. O segundo, o terceiro, e o quarto e o quinto.
tá? As fases aí do arrebatamento. Vamos lá, pode fazer aí. Depois a gente vai conversar. Vamos lá, então? Vamos lá. Sequência: primeiro, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta. Segundo, o que vai acontecer? O Senhor descerá do céu até onde? Até as nuvens. Ele não vem até a terra, por isso que nem todo olho verá. Ele vai ficar no céu. E os salvos serão arrebatados, tá? E haverá esse encontro com Jesus no céu. Não me pergunta detalhes que eu não vou saber. Se a gente vai, né, voando, ou se a gente vai sumir de repente, vai aparecer lá com ele. Esses detalhes a Bíblia não fala, tá? Fala que haverá uma retirada súbita. Tem até um filme interessante que eu recomendo vocês assistirem, Deixados para Trás. Alguém já assistiu? Interessante, né? Então, o Senhor descerá do céu até as nuvens. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem já morreu, a gente vai depois. Mas esses que morreram ressuscitarão e serão levados, tá? Os que estiverem vivos serão arrebatados. É aqui na sequência. E haverá um encontro com Jesus nos ares. Então é essa sequência aí. Sim, os que estiverem vivos, salvos, serão arrebatados. E ficarão aqui na grande tribulação, tá? Durante 7 anos, todos aqueles que estavam na igreja, não creram e tal, aquela coisa toda, e, né, que eram religiosos apenas, e aqueles que não creram, aqueles que negaram Jesus. 1 Coríntios 15, 51 fala também do arrebatamento. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos. Mas, quando ele fala aqui, nem todos dormiremos, na Bíblia, na tradução, o dormir aqui significa morrer. Tá? Nem todos morreremos. Por quê? Porque alguns serão arrebatados. Já imaginou que legal não ter velório para a gente? Né? Esse é um negócio legal. As funerárias iam falir tudo. Né? É que aqui em Cascavel é centralizado isso aí. Em muitos lugares tem os papa defunto, né? É um negócio horrível. O pessoal ficam lá no hospital esperando já, torcendo para alguém morrer, né? E eles ficam brigando entre eles, os vendedores de funerária. Eu achei um negócio fantástico aqui em Cascavel, ser centralizado essa questão do funeral pela prefeitura, né? Porque na maioria dos lugares não é assim, não. Tem briga, tem disputa e tal, e um fica brigando pelo defunto do outro. São os chamados papa defunto, eles ficam ali no hospital. Então, quando alguém morre, ele já encosta e já... Não, vou fazer um bom negócio para você e tal, igual o vendedor mesmo. Um negócio muito constrangedor, né? Então, é uma coisa que não tem para onde fugir, vai acontecer, o ser humano nasce e morre, né? Não é que seja errado ter uma funerária ou que seja pecado. Eu só estou falando da forma como é feito. A forma como é feito. Sem muita ética, entendeu? Porque as pessoas estão ali chorando, com aquela notícia triste, às vezes foi uma coisa de repente, como eu já vi acontecer, um acidente do carro, ou um suicídio. O caso que eu vi, que eu presenciei, foi um suicídio do irmão de um amigo meu, lá no Rio de Janeiro. Então eu fui com ele no hospital e ele tomou veneno de rato e não conseguiram salvar ele. Um rapaz novo, casado com um filho, e ele se suicidou.
Então, quando a gente estava lá na emergência, saindo da emergência, esse meu amigo chorando e tal, já encostaram 2. Olha, eu tenho uma proposta para você, um bom negócio para você, você não vai se arrepender, que não sei o quê. Eu olhei aquilo e falei, puxa vida, mas que falta de ética. Daqui a pouco o outro também, e ele não queria muito conversar, esse meu colega, né? Então, a questão que eu falei é a forma como se faz, sem ética, né? Como é feito aqui em Cascavel, é totalmente diferente de outros lugares, como eu já vi, que é a melhor forma de se fazer. Então, aqui, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, né? Mas antes diz, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, isso aqui ele está falando do arrebatamento. Jesus falando, 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Nós não sabemos. Existem sinais claros, cada vez maiores? Existem, mas nós não sabemos. Agora, a grande tribulação. Depois do arrebatamento, a igreja de Cristo não estará mais aqui. As criancinhas pequenas, inclusive no filme, relata isso aí. Tinha uma companhia aérea nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela, que o piloto não podia ser 2 cristãos. Não podiam ser 2 cristãos. Por quê? Por que não podiam ser 2 cristãos? O cristão seria arrebatado, né? E se fossem os 2 pilotos, o avião ia cair. Hein? Então, eu esqueci o nome dessa empresa, não é uma empresa grande, mas o dono é cristão. Então, eles, inclusive no filme Deixado para Trás, mostra isso aí, carro desgovernado, avião caindo e tudo mais, né? Porque os 2 eram cristãos, foi arrebatado, e aí, quem vai pilotar o avião? Né? Tem esse filme? Ah, o Apocalipse, eu não vi esse. Hein? Parecido com o Deixado para Trás. Então, a grande tribulação, depois do arrebatamento, é um período que a Bíblia diz, de 7 anos, tá? Logo após o arrebatamento, onde o mundo sofrerá um pesado juízo de Deus. E, através de pragas, guerras, forças da natureza em convulsão, por ter rejeitado a Jesus como Senhor e Salvador. Tá? Então, Apocalipse 16 relata um pouquinho como vai ser isso aí. Por você ler com calma. Mas eu só vou dizer algumas coisas que vão acontecer na grande tribulação, no período de 7 anos. A Bíblia diz que o anticristo vai florescer, ele vai aparecer, ele que vai ser o cara que vai governar. E ele vai ser aquele líder mundial com sinais e prodígios, inclusive. Ele vai ter um carisma sobrenatural. Dizem até que ele já está no mundo, mas a gente não tem como saber, né? Isso aí são os teólogos presunçosos, né? Porque se ele está no mundo, quer dizer que está bem perto a grande tribulação, né? Então, vai ser um líder carismático, já tentaram adivinhar quem era, falaram que ia ser o Obama, falaram que ia ser o Papa. Então, o pessoal começa a conjecturar, e nunca é bom a gente ficar conjecturando, a gente tem que crer naquilo que a Bíblia fala.
conjecturando algo que possa gerar problema. Você pode conjecturar alguma coisa que não tenha nenhum impacto e você pode até imaginar como seja, né? Você pode conjecturar sobre o céu. A Bíblia relata como vai ser o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, que é onde será a cidade eterna de Deus, onde os cristãos vão morar. Ele fala lá em Apocalipse, ruas de ouro e tal, vai ser um lugar fantástico, onde os animais vão perder a ferocidade, vai ser um ambiente de luz, não vai haver mais noite, não haverá templo religioso, porque a glória de Deus, né, vai ser esse templo o tempo todo. A glória de Deus vai iluminar todo o local. Então, a Bíblia fala algumas coisas sobre o novo céu e a nova terra, onde... Aí você pode conjecturar, principalmente as crianças perguntam, né, você pode imaginar, não há problema nenhum. Tem gente, até uma pessoa que perguntou uma vez, pastor, no céu a gente vai ficar cantando o tempo todo? Minha voz é ruim, eu não gosto de música. Eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo. Vai ser muito, muito, muito melhor do que cantar. Para quem gosta vai poder cantar também, mas não vai ser, mas a gente vai ficar orando o tempo todo lá. Não, também não vai ser assim não. Eu não imagino assim não. Mas vai ver lá em Apocalipse que fala alguma coisa. Então aqui, Jesus, ele profetiza aqui para João. João foi quem escreveu o Apocalipse. Apocalipse 16, são levantados vários anjos que vão ser esses anjos que vão derramar esse juízo de Deus sobre a terra. Então, alguns exemplos aí. Feridas malignas, tipo câncer, vão abrir nas pessoas. Dolorosas, feridas dolorosas, né? Todos com a marca da besta. Todos que tiverem a marca da besta terão feridas dolorosas no corpo. O que é essa marca da besta? A Bíblia diz que o anticristo vai querer marcar as pessoas. Alguns conjecturam sobre aquele chip, né? Vai ser uma marca na mão direita ou na testa, ou na mão direita ou na testa. Não dá para dizer que é o chip. Por que não dá para dizer? Hein? A Bíblia fala que essa marca vai aparecer, né? O Peter falou ali, o chip vai ficar escondido. Então o pessoal fica conjecturando sobre esse chip e tudo mais, mas não dá para dizer que é o chip que vai ser colocado na mão e tal, com todos os dados pessoais, né? A verdade sem essa marca, a Bíblia diz que você não vai poder... você não, porque vocês vão ser... Nós não estaremos aqui, né? Então, a pessoa não vai poder comprar e nem vender. Ela não vai conseguir se relacionar com o mundo, ela não vai poder ir no mercado, entendeu? Porque vai ter que ter a marca. E quem não tiver a marca será perseguido brutalmente. Então, um dos juízos de Deus é quem recebeu a marca vai abrir feridas, vão abrir feridas no corpo, feridas malignas dolorosas. Outra praga que virá nesse período de 7 anos, todas as criaturas do mar morrerão. Todas. Isso vai afetar o quê? Alimentação. Né? Tem lugares aí que se vive só de peixe. Todos os rios e fontes se transformarão em sangue. Isso vai afetar o quê? Animais, água. Já pensou? Aquela praga que aconteceu lá no Egito, na saída do povo de Israel, da prisão do Egito, do cativeiro egípcio, vai acontecer na grande tribulação, né? O sol vai queimar tanto que vai produzir queimaduras intensas.
as pessoas vão entrar num nível de ansiedade e agonia tão alto que elas vão mastigar a própria língua. Eu não sei como é que... Tenta morder a língua aí. Você já deu uma mordida na língua, assim, aquela bem dada? Dói, não dói? Imagina o cara começar a comer a própria língua. Vai ser um... Ou seja, as pessoas vão ficar enlouquecidas, atormentadas. Tá? Vão haver terremotos tão fortes, tão intensos, que vão desaparecer montanhas inteiras. Então, isso está no Apocalipse 16, tem mais alguns sinais lá. Você pode ver com mais calma. Isso aí a gente explora com mais detalhe no curso na aula de escatologia bíblica. Tá? Então, esse período de 7 anos vai ser isso aí, e o anticristo dominando vai ser aquele cara que vai, mesmo diante dessas catástrofes, que será mais na segunda metade da grande tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio. A grande tribulação é dividida em 2 períodos. Primeiro período, 3 anos e meio, no segundo, a segunda metade dos 3 anos e meio. Tá? E esse anticristo ele vai estar resolvendo, entre aspas, todos os problemas do mundo, aquele cara, inclusive sinais, né, aquele cara carismático e tudo mais. Jesus profetiza que serão dias difíceis, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por que os eleitos aqui? Porque na grande tribulação, Deus é tão misericordioso que vai ter gente que vai se converter e vai crer em Jesus Cristo. No meio daquele caos todo, né, nós vamos ver aí em Apocalipse 7, João tem uma visão daqueles que se converteram na grande tribulação. Vai ser uma perseguição. Imagina só, as pessoas na igreja de repente não tem mais. O marido e a mulher era convertido, o marido não era, agora ele ficou sozinho. O que ele vai chegar à conclusão? Que era tudo verdade. É real. Isso aconteceu. O pastor falava, a Bíblia falava, o meu irmão em Cristo falava, a minha mulher falava. É verdade. Aí o cara vai se converter nesse período de perseguição. Aí vai vir a perseguição em cima dele. De quem? Do anticristo, para colocar a marca na besta dele. Porque se colocar a marca da besta, aquele está dizendo com a marca que já é do diabo. Né? Então, vai vir essa grande perseguição e alguns, nesse período, vão se converter. Por isso que ele diz aqui, Apocalipse 7, haverá oportunidade de salvação na grande tribulação. Mas eu não aconselho você a ficar. Se você tiver alguém aqui que não se entregou ainda a Cristo totalmente, não queira passar por isso aqui, porque vai ser muito sofrimento. Quem são estes que estão vestidos de branco? João falando. E de onde vieram? Senhor, tu sabes. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, o Senhor disse, né? Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha só. Então, na grande tribulação, nós vamos ter ali gente que vai se converter. Mas eu não quero estar aqui, não. Você quer estar aqui na grande tribulação? Então, vamos subir logo. Quem quer subir logo? Quem quer subir logo? Quem quer subir hoje? Não, hoje não, pastor. Tem gente que fala, hoje não. Eu tenho um monte de coisa para fazer ainda. Muitos serão mortos, né? Muitos serão mortos, mas convertidos, porque eles vão ver que é real. É melhor morrer e ir para o céu do que ficar vivo na grande tribulação e depois ir para o inferno. Aí eles vão ver, caramba, é verdade aquilo mesmo. Eu estava na igreja, mas não era convertido. Inclusive, nesse filme, o pastor não era... acho que é o deixado para trás, né? O pastor não era convertido. A igreja foi toda e ele ficou. Eu falei, Senhor, eu não quero ser esse pastor, não.
Tem misericórdia, Deus. Já imaginou? E aí ele viu que ele não era convertido. Aí ele se converteu, outros irmãos, outras pessoas que estavam na igreja, né? Então é um filme interessante que faz a gente refletir sobre o nosso destino eterno, porque a gente só está de passagem aqui. Esse corpo material aqui, ele vai acabar uma hora, né? E nós vamos para uma outra realidade espiritual que a gente só conhece baseado no que está escrito, por revelação ou por imaginação nossa que Deus tem dado, ou por revelação dele. Mas é real, vai acontecer. Ah, tá. Vamos ver aqui, ó. A igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Eu não li esse versículo aqui, Felipe lembrou. Então aqui, Apocalipse 3:10, tem Daniel também, outros textos, que falam que a igreja não passará pela grande tribulação. Ó, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação. Algumas traduções falam tribulação, tá? Que está para vir sobre todo mundo. Qual é a tribulação que está para vir sobre todo mundo? É a grande tribulação, para pôr à prova os que habitam na terra. Não é para pôr à prova aqueles que são salvos, é aqueles que estarão habitando aqui na grande tribulação. Então, tem outro texto em Daniel também que fala, Daniel foi um profeta apocalíptico, né, que trouxe várias revelações sobre o fim dos tempos. Ok, então, a igreja... Tem uma corrente teológica que fala que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós somos daqueles que cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós somos da corrente, é uma minoria essa corrente teológica, porque de repente você pode ouvir um pastor ensinando aí e falar, está diferente. Sim, esse é daqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós, baseados nesses textos de Apocalipse e Daniel, cremos que Deus vai tirar a igreja antes da grande tribulação, tá? Nesse período, o anticristo governará exigindo adoração, obrigando a todos por a sua marca. Lê para nós aí Apocalipse 13, 16 a 18, Felipe. Então, provavelmente você já deve ter recebido um e-mail falando do chip. Quem já recebeu aí? Quem já viu aqueles PowerPoint? Né? Até pararam um pouco de circular isso aí, né? Mas antigamente vinha muito, e o pessoal ficava preocupado, e um monte de gente perguntando, e vai ter esse chip, não vai ser? O Mondex, né? Mondex já está fabricando, e vai ter no Brasil, e tal. Já começaram a achar que o Temer era o anticristo, né? Porque tem uma corrente aí que diz que o Temer é satanista, né? E tal, e começa... Né, que o filho dele era... E olha, uma confusão tremenda, mas eu não gosto de ficar falando que eu não tenho certeza. Né? A gente fala o que está na Bíblia, porque a gente crê que seja verdade. Agora, você ficar repetindo coisa que outros repetiram, ou que viu na internet, é muito arriscado, é muito perigoso. Você pode cair no descrédito. Lê para nós. Apocalipse 13, 16. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número do homem. Seu número é 666. Ok, fica aqui, Felipe, tu vai ler mais um texto. Então, terminou a grande tribulação. Qual vai ser o fenômeno que vai encerrar os 7 anos? Será a volta triunfal de Jesus. Que agora, a Bíblia diz que todo olho verá.
Todo olho que está na terra. O céu e a terra verão Jesus voltando. E aqui, vou falar resumido, tá? Porque a gente não tem tempo, é fundamento para você saber. Tá? Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Nesse exato momento, Israel estará cercado por vários exércitos. A Bíblia fala exércitos do norte. Quem está no norte lá? Quem lembra da geografia? Lá em cima, um país bem grande que está no norte. Hein? China e Rússia. Os países do norte vão, e outros aliados, de países árabes que estão na proximidade, vão cercar Israel para destruir totalmente. A igreja não vai estar aqui mais. Entendeu? Então eles vão destruir totalmente Israel. Jesus não vai deixar, e a Bíblia diz que ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras e com um sopro vai destruir todos esses exércitos. E ele vai descer, então todo o povo verá Jesus voltando sobre a terra. Aí vai iniciar um outro período que a gente estuda também na escatologia bíblica, chamado de milênio. Milênio. Quem já ouviu falar no milênio aí? Então, milênio, 1000 anos onde nós vamos reinar com Jesus. Mais detalhes a gente vai dar depois. Tá? Satanás será preso, acorrentado durante 1000 anos, e ele será preso. E eu perguntei, às vezes eu pergunto para Deus, por que o senhor não deixou ele preso e já matou ele lá na prisão? É que Deus gosta de emoção, entendeu? A Bíblia diz que no final do milênio, Deus solta Satanás de novo. Falei, mas brincadeira, a gente pensou que estava livre do cara, soltou e ele começa a insuflar uma rebelião contra Deus de novo, a Bíblia diz. Tá? E aí Deus então vai para a batalha final, agora, batalha final, e realmente acaba com o diabo, lança ele no lago de fogo, e depois disso vem o juízo final. Estou dando só a sequência por causa do tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, a gente vai ler o texto aqui depois. Depois disso vem o juízo final, e os cristãos vão participar do juízo final? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Tem alguém aí? Os salvos não participarão do juízo final. Entendeu? Só vai a julgamento aqueles que não foram salvos. A Bíblia diz que todos os mortos serão ressuscitados para serem julgados no juízo final. Nesse momento, todo joelho se dobrará, até esses se dobrarão. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará a Jesus Cristo. Até aqueles que não creram vão se dobrar diante de Jesus Cristo no final. Eles serão ressuscitados para isso. Todo joelho se dobrará para cumprir a profecia, a palavra de Deus. E depois disso, eles serão lançados, os mortos sem Cristo, serão lançados no lago de fogo com Satanás e seus demônios. E aí vem a parte melhor agora, que todos os salvos, Deus vai levar para o novo céu e a nova terra, que ela é descrita em Apocalipse, tá? É aqui a própria terra. A terra vai ser recriada. A terra vai ser recriada, muito parecida como lá no Éden. Eu creio pela descrição ali, vai ser uma nova construção, onde não vai haver pecado. Deus vai voltar ao que era no início, agora com todos aqueles seus filhos, chamada também Novo Céu, Nova Terra, ou Nova Jerusalém. Isso tudo está no livro de Apocalipse, tá? Tem que ler com calma. Mas, depois, se vocês quiserem aprender mais, vocês vão quando tiver a matéria de escatologia bíblica esse ano, vocês vão lá, marca essa matéria. Se você gosta, tem gente que gosta desse assunto, tem gente que não gosta muito não. Acha muito confuso. Mas é importante saber.
Mas pelo menos o básico é isso aqui, você precisa saber, tá? Como cristão. Deus vai construir o novo céu e a nova terra agora, com um novo corpo, sem pecado, com todos aqueles que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro. É um negócio fantástico, né? Esse plano de Deus, né? E a Bíblia dá as dimensões dessa terra, dessa cidade celestial que Deus vai colocar aqui na terra. Está tudo no livro de Apocalipse. Eu te aconselho a ler o livro de Apocalipse. A Bíblia diz, já no capítulo 1, só de você ler o livro, você já vai ser abençoado. Eu não sei como, mas ele diz isso. Se ele fala, então é porque é verdade. Ele sabia que ia ser tão difícil, porque ele pensa assim, eu acho, né? Vou recompensar esse meu filho. Que eu fiz um negócio tão confuso assim, e mesmo assim ele está lendo, ele quer aprender, então é porque ele está me querendo muito, né? Mas assim, a minha experiência com o livro de Apocalipse. Você lê uma vez, não entende nada. Normal. Mesmo você já convertido, você lê a segunda, você entende mais um pouquinho. Você lê a terceira, mais um pouquinho. Deus vai dando as revelações aos poucos. Entendeu como funciona? É assim. Então, tem muita coisa louca ali, porque era tudo por simbologia que Deus escreveu através de João, justamente para aquela foi uma época de grande perseguição na igreja, justamente para aqueles que lessem e não entendessem. Era para não entender mesmo. Deus queria que só os filhos de Deus entendessem. Felipe, lê esse texto aqui agora. A volta triunfal de Jesus e eventos finais. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Aqui agora. O término da grande tribulação terá como marco a volta visível de Jesus. Nessa segunda fase, Jesus aparecerá em forma corpórea e todo olho verá. Jesus destruirá o anticristo e seus exércitos. Em seguida, iniciará o milênio, que é um período de 1000 anos durante o qual Cristo há de reinar plenamente sobre o mundo e Satanás será preso. Depois disso haverá o julgamento final dos que rejeitaram a Cristo. Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo e os salvos irão para o novo céu e a nova terra para a eternidade com Deus. Continua. Esperar a volta de Jesus. Ansiedade? Não, a Bíblia não fala isso. Você deve esperar em paz, tranquilo. Como que deve estar a nossa vida? Diz aí em Tito 2, o apóstolo Paulo escrevendo, depois Pedro também escreve isso aí. Não é para a gente ficar obcecado também, ficar o tempo todo achando que Jesus vai voltar amanhã, ou querer acertar o dia, que nem muitas vezes ficam nessa obsessão. Diz aí em Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus quer que a gente viva de maneira o quê? Sensata. Deus é muito sensato. Pensa em alguém sensato é Deus. Ser uma pessoa sensata está relacionado a bom senso, a ética, a lógica. Aí ele diz, o bom senso está relacionado à coerência. Ser uma pessoa coerente. Deus é coerente com o que ele ensina na Bíblia. Para isso tem que conhecer a palavra. Tá? Justa. O que é ser uma pessoa justa? O que você entende por ser uma pessoa justa? Correta, integridade, honestidade,
praticar a justiça de Deus, é um viver correto aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. Porque até o mundo condena a falta de integridade. Entendeu? O mundo condena o roubo. O mundo, a justiça do mundo condena tudo isso aí. Deus, mais ainda. Piedosa está relacionada à santidade. Aí entra a imoralidade, porque nem tudo o mundo condena que Deus condena. Nem tudo que Deus fala que não é para fazer, o mundo concorda. Certo ou errado? Por exemplo, a prática do sexo antes do casamento. O mundo concorda com isso, com Deus? Não. O mundo concorda com Deus? Não. O mundo pratica isso aí, acha errado não praticar. Aí está lá o nosso jovem, o nosso adolescente lá na escola, que ele estuda, que ele passa mais tempo lá, aprendendo isso, a coleguinha lá de 13 anos já transando, e a gente com a nossa adolescente aqui da igreja recebendo toda essa influência, e ela aprende que é certo, porque o pai dela, inclusive, ensina, filha, o importante é só você cuidar, já leva a camisinha aí para o seu namorado, entendeu? Porque para o mundo isso não é errado. Para nós, filhos de Deus, a Bíblia diz, olha, o sexo é só dentro do casamento. Mas para o mundo... Então, a gente começa a ver a santidade, que é ser uma pessoa piedosa, não é aquela pessoa bondosa, também, mas é muito mais do que isso. Ser uma pessoa pio, é ser uma pessoa santa. Tá? Nós, às vezes, entendemos errado isso aí. Então ele diz aqui, piedosa. É assim que a gente deve aguardar essa gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Uma vez um jovem falou aqui, para mim, pastor, eu quero Jesus, mas eu quero continuar transando com a minha namorada. Eu aceitei Jesus aqui, mas eu não posso ficar na igreja. Eu falei, rapaz, então aguenta firme aí, vamos casar você e você transa à vontade com a sua namorada. Não, mas eu não posso casar agora. Não posso casar e não sei o quê, mas eu quero continuar transando. E eu sei se eu ficar aqui na igreja, eu vou ficar ouvindo mensagem nos jovens e eu vou... E ele nunca mais voltou. Foi uma escolha. Ele preferiu o mundo. Tá? Ele fala assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, a volta de Cristo, todo o capítulo fala disso aí. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. O que significa imaculado? Sem pecado. Não tem nada. Deus, a minha vida está aí, pode vasculhar. Não tem pecado escondido, eu me arrependi, eu já confessei. Deus quer que a gente espere a volta de Cristo assim. Agora, quem espera a volta de Cristo assim, vai ficar preocupado? Será que eu vou subir? Será que eu não vou subir? Não vai. Não vai ficar preocupado. Exatamente. Ele não está nem preocupado se Jesus vai voltar amanhã, semana que vem, ou um ano depois. Ele está fazendo a obra de Deus, ele está levando a vida dele, ele está evangelizando, ele está consertando a vida dele a cada dia, se tornando uma pessoa melhor. Ele tem paz e não tem culpa, ou seja, é inculpável. Então é isso que Deus espera de nós. Tá? Vamos rapidinho aqui, olha. Felipe, vamos entregar aqui para cada um aqui, 2 minutinhos. Pega mais alguém para distribuir isso aí. Você vai anotar aí as apostilas do seu. Coloca seu nome nessa folhinha aí. Felipe, me dá um aqui, por favor. Coloca seu nome. Todo mundo recebeu?
Tá, vamos... Bom, como é que a gente vai... Anota seu nome agora, tá? Entrega essa fichinha para outra pessoa que não seja seu marido. Troca. Não pode ser nem marido, nem namorado. Nem filho. Não, espera. Faz a fichinha. Isso. Ok. Trocou? Confere a fichinha. Tá. Então, você vai verificar agora, primeira coisa, a presença. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí. Você faltou alguma aula? Quantas aulas você faltou? Tá. Ela vai ficar com quanto? 5. São 7 aulas. 7 menos 2, 5. Se ela faltou uma aula, ela vai ficar com 6. Aí você preenche aí. Presença, 6, aí embaixo. Cada aula é um ponto que você ganha. Cada aula, um ponto. Aí você... Tá? Depois vai ser conferido na secretaria com a chamada. Foi passada a chamada, Felipe? Tá. Ok. Todo mundo já fez isso aí? Alguém está com dúvida? Ok. Agora você vai conferir a apostila dessa pessoa que você está escrevendo aí. Vê se tem 7 apostilas. Tem que ser preenchida, tá? Apostila. Confere aí. Se todas você ganha 3 pontos. 3. Está tudo preenchido? Você ganha 3 pontos. Se uma preenchida, você vai perdendo meio ponto. Cada uma que estiver faltando vai perdendo meio ponto. Entendeu? Perde 1. Não tem problema. Perdeu 2, perde 1 ponto. Assim vai. Espera aí. Vai dar 10,5. Não tem problema. Não se preocupa com isso. Deixa eu explicar. Ao que não foi feito. Faltou. Perde meio. Então vai ficar com quanto? 2,5. Faltou. Esquece que são 7. É em relação a que está faltando. Tá? Se chegar, ele fica com 3 do mesmo jeito. Porque vai até 6, no caso. Tá? Mas, cada um que não foi feito ou esteja faltando, perde meio ponto. Se fez todas, ganha 3 pontos. Tá bom? Fez tudo, ganha 3. Entendeu isso? Entendeu isso? Quem fez tudo? Tá. Quem tirou 10? Tá. Destrói o teu. Coloca. Aí. Tá, faltou 3 aulas? Então, é o limite, aí você fica com 4. Uhum. Aí somo da apostila agora. Tem das apostilas? 7, 4 mais 3, 7. Entendeu?
Alguém não entendeu? Está com dificuldade aí? Felipe, vai lá, ajuda lá. Vai lá rapidinho, lá no final. Orienta lá a pessoa. Lá. Quem já fez, pode recolher aí a fichinha. Recolhe para mim aí, Javes.